Existe uma preocupação entre o marido, a esposa, a mãe e o pai também. Eu tenho os pais, então quem é pai também preste bastante atenção na pregação de hoje. Que é: o que eu posso fazer para ter a minha família unida? Como melhorar o meu relacionamento com meu filho, minha esposa, meu esposo? Como fortalecer o meu casamento? Como manter todos no caminho de Jesus Cristo? Essa é uma preocupação muito grande. E aí nós encontramos respostas para essas perguntas. O que nós vemos, o que dizem que nós devemos fazer para tudo isso? Dialogar mais, demonstrar gratidão, apoiar o outro, apoiar os projetos do outro, ter tempo de qualidade, faça mais coisas juntos. E nós vemos também na Bíblia o que ela diz também para que nós alcancemos tudo isso. Efésios 5, do 25 ao 29, fala aos maridos: maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Também em Efésios temos a mulher, mulher trate o marido com respeito. Depois temos para os filhos, Efésios 6, do versículo 1 ao 3, filho, como teu pai e tua mãe. E para os pais, em relação aos filhos, Efésios 6, 4, não provoque a ira dos seus filhos, mas os crie com a disciplina e ensinamento cristãos. Tudo isso é muito bom, tudo isso é válido, mas fica uma pergunta: como fazer tudo isso? Sendo que muitas vezes eu não tenho sabedoria para conversar, ou não tenho paciência para ouvir o que você está falando. Às vezes a minha vida é tão desorganizada que eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para falar, de pensar em conversar com alguém da minha família. Ou como fazer tudo isso se eu continuo cometendo os mesmos erros? De onde eu tiro tudo isso? Eu conseguir amar a esposa com Cristo, como a esposa poder respeitar o marido, como o filho respeitar os pais, como os pais respeitarem os filhos. E agora há pouco nós lemos em Atos, capítulo 4, vimos do versículo 1 ao 31, um grande problema, e vocês vão ver que vai ter tudo a ver com o que eu quero falar sobre a família. O que Pedro e João fizeram diante do problema da falta, de repente, de coragem, capacidade, diante de um problema? Nós vimos que Pedro e João, eles estavam anunciando Jesus Cristo, eles tinham acabado de curar uma pessoa que não andava, e eles anunciavam Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos, e a ressurreição de Jesus Cristo. E os líderes foram lá, interrogaram eles e os prenderam. E no final eles foram ameaçados. E eles falaram para Pedro e João: não falem mais em nome de Jesus. Nós vemos que Pedro e João responderam a eles: julguem vocês mesmos. Melhor obedecer aos homens ou a Deus? Eles sabiam que eles tinham que anunciar Cristo, mas como? Diante de tantos problemas. E aí nós vemos em Atos, capítulo 4, abra comigo, versículo 24. Atos 4, versículo 24. Depois que eles foram liberados, eles voltaram para os seus e contaram tudo aquilo que havia acontecido
E o que eles fizeram? Versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E nós vemos uma oração. Mais para frente a gente viu toda a oração. Eles levantaram a voz a Deus. Ou seja, eles oraram a Deus. Eles oraram e pediram a capacidade para anunciarem Jesus com coragem. Diante de um problema, a primeira coisa que eles fizeram, eles oraram e pediram aquilo que estava de repente faltando ali. A coragem, a capacidade. E o que eu quero trazer com esse exemplo para a família? Muitas vezes nós temos um problema dentro da nossa família, a gente não tem uma família unida, quer uma família unida, não consegue conversar com os filhos, tem problema com os filhos. E nós, em vez de fazermos igual Pedro e João, antes de agir, eles oraram, a gente inverte as coisas. A gente age primeiro e depois, no final, quando tudo não dá certo, aí a gente ora. Porque nós vemos aqui que Pedro e João, eles não chegaram lá e contaram para todo mundo e falaram: não, vamos elaborar uma estratégia. Enquanto Pedro está lá falando de Jesus Cristo, João está lá distraindo os líderes lá, vamos rolar alguma coisa, ou vamos bater em todo mundo. Não. A primeira coisa que eles fizeram, eles começaram a estratégia toda pela oração. E nós fazemos o contrário. Meu filho está com um problema, o que a gente faz? Eu vou conversar com alguém, eu vou lá na internet, não dá certo. Aí então, eu vou brigar com meu filho, aí não dá certo. Então eu vou procurar mais outras pessoas, não dá certo. Agora eu vou orar. E graças a Deus, tem gente que chega na hora de orar, né? Tem gente que não chega nem nessa última parte. Mas vocês notam que nós que somos cristãos, fazermos esse caminho é desgastante. Agir primeiro e deixando para orar depois é tão desgastante. A gente sofre muito mais quando a gente começa pelo universo. A oração ela não pode ser o último recurso cristão para a nossa família. Ela precisa ser o primeiro recurso. Nós temos exemplos disso. Mas orar, irmãos, primeiro não significa não agir. Porque muitas pessoas pensam que é apenas orar e não agir. Nós vemos aqui que Pedro e João, eles oraram, pediram capacidade para Deus, para que eles agissem conforme a vontade de Deus. Eles pediram o que precisavam e depois o que eles fizeram? Eles anunciaram a vontade de Deus com coragem. Eles pediram e agiram. Então, como que nós devemos fazer diante de uma situação, se você quer unir a sua família, fortalecer a sua família? Começando pela oração. Eu preciso conversar com meu filho. Antes de eu conversar com ele, você vai lá, pare no momento ou na sua mente e ora: Senhor, me dê sabedoria para que eu consiga conversar com meu filho e eu consiga guiá-lo pelo caminho do Senhor antes da ação. Resolver um conflito com a sua esposa, você precisa fazer uma conversa difícil. Primeira coisa: Senhor, tire o meu orgulho, me dê mansidão, me ajude a ouvir. Olha a diferença. A oração ela não vai substituir a ação. A oração ela vai te preparar e te direcionar para a ação que precisa fazer. Muitas pessoas e nós mesmos negligenciamos, porque
nos dá acesso à força, à fonte de força, que é Deus. Abra em Lucas 22, do versículo 41 ao 43. Vamos ver o primeiro exemplo. Lucas 22, do 41 ao 43. Aqui mostra Jesus. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros e ajoelhou-se e começou a orar. Jesus, lá no Getsemane, antes de ele ser preso e crucificado, ele se afastou, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, ele acessou a fonte de força que era Deus através da oração. Então um anjo do céu apareceu e o animava e o fortalecia em algumas versões. A oração também, além de ser fonte de força, é fonte de paz também. Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, vamos ler juntos também, fala o seguinte, Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Fonte de paz, para você lidar com a situação, uma paz que ninguém consegue entender. A oração também nos dá acesso à fonte de sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé, né? Crendo. Nós temos que entender que a oração ela nos aproxima da fonte que é Deus. E Deus, Ele possui os recursos que muitas vezes nos faltam. Ele possui os recursos espirituais que muitas vezes nos faltam. Ele possui os recursos humanos, que são os irmãos, todos vocês. Ele possui a palavra dele. E quando nós oramos, Ele nos ajuda a acessar esses recursos para nos ajudar a fortalecer a nossa família. Então, irmãos, a oração, ela realmente tem poder. A gente precisa ver isso. Tiago 5, versículo 16 ao 18, fala: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vou dar o exemplo de Elias, que ele era um homem como todos nós aqui, sujeito às mesmas paixões. E ele recorria a Deus em oração antes de agir. Então, imagina, se uma oração feita por uma pessoa que obedece a Deus, que vive em obediência a Deus, pode muito em seus efeitos, quantas coisas nós não estamos perdendo na nossa família, deixando de acrescentar nas nossas famílias por não apresentá-las ao nosso Deus em oração. Outra coisa que nós precisamos falar sobre a oração para fortalecer a nossa família, os nossos laços, é não apenas orar por eles, mas orar com eles. É muito bom orar pela esposa, pelo filho, pelo marido, mas existe algo muito especial quando nós oramos com eles e eles ouvem as nossas orações. Isso também é a capacidade de
falando: Deus, me dê sabedoria para ser um bom pai, porque essa criança é maravilhosa, ela segue os seus caminhos, que o Senhor me ajude a guiá-la. Imagina um filho ouvindo isso, a uma esposa ouvindo: Deus, me ajude a ver as minhas falhas, a esposa ouvindo o marido: me ajude a ver as minhas falhas, a agir para ser um marido igual Cristo é para a sua igreja. Ou em algum momento você falhou em oração, você com eles, você diz: Pai, me ajude a agir diferente. Eles, ao ouvirem a oração de vocês, eles veem o seu desejo, eles ouvem o seu desejo, eles ouvem o seu cuidado, eles veem a quem você recorre e fazem o mesmo. Fazem o mesmo. O Ravi, por exemplo, nós sempre oramos antes de dormir, sempre oramos antes de comer, sempre oramos antes das atitudes. E uma vez antes de dormir, eu havia esquecido de orar, não vai orar. E aí eu fui lá e orei. Na hora de comer, se ninguém ora, o Ravi já vai e fala. Esses dias eu falei: pode orar, filho. E ele fez certinho, porque ele ouve a gente orando pelos outros. Então, irmãos, se nós queremos fortalecer a nossa família, sim, nós devemos conversar, passar tempo, elogiar tudo aquilo que nós vimos, mas a gente sempre tem que começar buscando o que pode trazer para a gente força, paz, sabedoria, equilíbrio, o amor, o domínio próprio, para que a gente consiga fazer tudo isso, que a gente consiga conversar mesmo de verdade, passar tempo de verdade, elogiar verdadeiramente. Nós vimos em Pedro, em João, eles nos ensinando a ordem antes de cada ação. Primeiro orar e depois agir. Que a gente aplique isso nas nossas famílias. Que nós, pais, principalmente hoje, Dia dos Pais, que nós façamos isso, que os nossos filhos vejam a gente orando e que a gente não mande eles orarem só por mandar, e que eles não aprendam só por esse exemplo. Eles aprendam vendo seu pai orando, o seu pai fazendo isso antes de todas as ações. Amém, irmãos? Amém. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Querido Pai, te agradecemos pela gente, agradecemos por essa palavra. Que o Senhor, Pai, nos ajude, nos oriente, nos encaminhe, Pai, antes de todas as ações que tomarmos, as menores que forem, Pai, as menores e maiores, que sempre busquemos o Senhor, que é fonte de vida, fonte de sabedoria, fonte de paz, fonte de força. Não esqueçamos disso. Tomamos como exemplo o seu Filho Jesus, que fez isso, os nossos irmãos, Pedro e João, os nossos irmãos, deste momento também. Não esqueçamos que a oração feita pelo justo tem realmente efeito. Obrigado por nos permitir falar com o Senhor diretamente. Te agradeço